Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Então, queridos, há um mistério aqui. Há um mistério de permanecer. Quando o galho é enxertado na árvore, é interessante que um passa a fazer parte do outro. Quando ele é conectado, ele deixa de ser um corpo estranho, porque passa a fazer parte. Aquele galho vai produzir fruto, porque ele está ligado, no caso, na videira. E aqui o Senhor diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Paizinho querido, Deus amado, eu te bendigo, Senhor, pela leitura da tua santa palavra. Clamo a ti nesse momento, Senhor, juntamente com o teu povo. Ó Deus, nós queremos te ouvir, nós queremos, ó Pai, ser dirigidos por ti. Queremos, Pai, ter a direção do teu Santo Espírito. Queremos, Pai querido, estar conectado à tua vontade, Senhor. Portanto, fala aos nossos corações nesta manhã. Assim eu te oro, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Alguém aqui, você vive, tem uma vida normal, mas não se alimenta, você não toma café da manhã, não almoça, não janta. Tem alguém aqui assim? Eu também não. Por quê? Porque é uma necessidade no nosso corpo. Nós temos necessidade de alimento, o nosso corpo precisa de alimento. Sem alimento, o que é que vai acontecer? A gente vai morrer. Porque o alimento é o que traz energia para o nosso corpo. É o que vai fazer com que os órgãos todos estejam em harmonia, trabalhando, porque é sugado dos alimentos que nós comemos. Portanto, eu estou falando isso porque para mostrar a importância que tem o nosso alimento. A nossa carne, o nosso corpo está para o alimento para a nossa existência, assim como a nossa alma está para Cristo. Assim como precisamos do alimento para o nosso corpo, precisamos de Jesus, de Cristo, para a nossa vida. Aleluia! E hoje, por ser o primeiro domingo do mês, nós participamos da ceia do Senhor. E é interessante, queridos, que a ceia é sempre um lembrete para os remidos de Cristo, os remidos do Senhor, para os que já foram lavados no sangue do Cordeiro. Pode até dizer que se tornaram brancos como a neve, né? Alguém não gosta, mas é o que a Bíblia fala. Amém? Então, queridos, na ceia existem os elementos que é muito conhecido por nós,
porque é algo que a gente faz todo mês. Sempre estamos praticando, estamos ensinando, estamos falando da necessidade de termos esses elementos para a nossa vida. Então, a primeira coisa que nos faz pensar o pão, quando eu penso no pão, eu penso no milagre, porque o próprio Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, é um milagre para as nossas vidas. Amém? Em João 6, versículo 2, diz: e seguia-o uma grande multidão, porque via os sinais. Então Jesus, ele andava, ele caminhava, e as multidões o seguiam, porque onde Jesus estava, os sinais eram manifestos, pessoas eram curadas, milagres aconteciam, o sobrenatural era presente. Um amenzinho aí? Não deixa ninguém dormir do teu lado, tá? Não deixa dormir. Então, queridos, nesse texto, ele vem falar da transformação, aliás, não é nem da transformação, é da multiplicação de pão e peixe. Vem falar dessa multiplicação, não foi uma transformação, foi uma multiplicação, porque o pão gerou pães, e aqueles peixes gerou também multidões de peixes. Aquele texto em que Jesus fala, continuando lá do versículo 3, capítulo 6, do 3 até o 14, até o 13, ele vai falar desse momento onde Jesus manda que os discípulos dispersam, a multidão dispersa o povo, e eles dizem, mas é tarde e não tem o que comer. Porventura 200 denários não dá para comprar, e não tinha padaria no caminho, tá? E aquela multidão faminta, ouvindo Jesus agora com a sua alma saciada, mas o seu corpo faminto. Então, daqui a pouco aparece um menino com 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão? 5.000 homens, aqui está falando daqueles que podem fazer parte de um exército, daqueles que podem guerrear, tá? Então, esses são contados, nem são contados os menores, nem são contadas as mulheres. Então, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Pensando assim, a grosso modo, eu acho que não teria ali menos de 15 ou 20 mil pessoas, mas só tinha 5 pães e 2 peixes. Mas esse Jesus, que opera milagres, aleluia, é tão interessante, queridos, que quando Jesus opera, que as coisas são multiplicadas, elas nunca voltam ao seu estado original, à sua forma que era antes, porque depois que houve a multiplicação dos pães e os peixes, Jesus poderia ter devolvido ao menino 5 pães e 2 peixes, mas sabe o que ele devolveu? 12 cestos cheios de pães e peixes. Obrigado, querida. Ele devolveu 12 cestos de pães e peixes. Só tinha ali 5 pães e 2 peixes. Sabe, queridos, eu acho interessante que tem umas pessoas tão sem fé, e às vezes pregando, e eu não sei se é para a gente rir ou para chorar, mas a pessoa fala o seguinte: porque Deus é Deus de milagres, amém? Amém? Amém ou não amém? Amém. Aí eu já vi, queridos, imagine só,
Jesus era muito sábio, amém, glória a Deus, Jesus era sábio mesmo. Mas ele fala o seguinte, a pessoa, tinha ali um menino com 5 pães e 2 peixes, ninguém queria mostrar o que tinha, mas menino inocente, mostrou 5 pães e 2 peixes, e quando isso aconteceu, aí os outros começaram a mostrar também, aí não é que tinha muito alimento, ainda foi sobrar 12 cestos, eu digo, incrédulo, sujeito, rapaz, sabe, queridos, aí esse mesmo, ele está falando de Jesus, quando está entrando em Jerusalém, antes de entrar em Jerusalém, ele fala, olha, vai a um lugar assim, assim, lá tem um jumentinho amarrado, se alguém falar alguma coisa, você fala assim, o mestre precisa. Aí a pessoa falou o seguinte, com certeza, Jesus já tinha passado ali, e tinha dito essa senha, quando ele dissesse, o mestre precisa, seria uma senha, para ele saber que era Jesus. Eu digo, incrédulo. Então, queridos, tem muita gente querendo desconstruir o que a Bíblia fala, porque a Bíblia é um livro de mistérios. Alô? Jesus é real, Jesus faz milagres de fato,